meu pai, tem algum problema escolher se batizar no dia do aniversário? Eu digo, opa! Aí eu pedi para cantar mais uma música. Canta mais uma. Querido, sabe por quê? E eu já vou introduzindo o assunto dessa noite. A gente pode estar salvando o mundo e perdendo a nossa casa. Eu vou falar de coração para vocês uma coisa. Um reconhecimento de alguém que não vive comigo, de uma mensagem ouvida que o Senhor trouxe por intermédio da minha pessoa, não causa muito frenesi. E eu vou dizer aqui com muita humildade para você, não é muito bom o retorno, e eu louvo sempre a Deus por isso, porque a verdade é a seguinte: humildade não é o garoto inteligente dizer que é burro, nem a menina bonita dizer que é feia. Isso é complexo inferioridade. Mas humildade é você atribuir para Deus todos os resultados do dom que Ele te deu. Isso é humildade. Humildade é você ter a certeza de que o que você fez não deve ser glória para você, tem que ser para Deus, sempre. Isso é humildade. Humildade não é você tentar diminuir o outro para crescer, mas humildade é você ver que todos são iguais e somos diferentes apenas em dons, mas temos um papel a desempenhar, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E sabe, por que eu estou dizendo isso? Quando a minha filha, o meu filho, a minha família olha para mim, minha irmã, como um dia disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você quando está lá na frente, eu quero dizer que você fica diferente. A mensagem foi ao meu coração, e Deus falou por intermédio de você. É diferente, queridos, sabe por quê? Porque quem me conhece verdadeiramente é quem convive comigo. E sabe o que acontece com a gente? As pessoas que nós convivemos e que estão dispostas a dar a vida por nós, são as pessoas que nós tratamos com mais indiferença. São as pessoas que nós não temos paciência. São as pessoas que geralmente a gente estoura fácil, e são as pessoas que a gente tem mais dificuldade de perdoar. Já os de fora não. Os de fora a gente sempre quer demonstrar que é educado, que é paciente. Não é assim? Alguém pise seu pé, você pede desculpa, você não, nem doeu. A dor está lá na estratosfera, mas você olha e diz, não, nem doeu, que nada, tranquilo. Agora vá fazer isso em casa. Vá a mulher pisar no seu pé, ou vice-versa. Você vai dizer, nem doeu? Você vai falar aquelas palavras agradáveis. A verdade, queridos, é que naquele momento, quando ela falou e eu pedi mais uma música, aí eu disse, sim, minha filha, por quê? E eu não poderia ouvir a resposta dela se eu subisse, sim ou não? Então eu dei uma segurada, e ela olhou para mim e disse assim, não, meu pai, é que eu estou planejando batizar no dia do meu aniversário. Aí eu subi mais do que feliz. A mãe nem sabia, eu fui o primeiro que soube, e aí passei a informação, aí fizemos uma grande festa. O batismo dela foi na Central do Recife. A família toda saiu da Bahia para ir assistir, porque nós temos que celebrar esses momentos. E amanhã, queridos, o Senhor nos chama para essa celebração. É uma celebração de mudança de vida. Só na eternidade nós veremos o resultado
dos apelos aceitos a cada dia nesta semana. Só na eternidade. Eu tenho certeza que se você prosseguir, se eu prosseguir, se nós prosseguirmos contemplando esse Salvador que nos alcançou, que nos impactou, nós vamos nos sentir diferentes a cada dia. E é o que o Senhor deseja. E nessa noite eu quero exatamente falar sobre isso. Muito da nossa vida espiritual se dá pelas nossas relações. E eu quero convidá-los para o Evangelho de Marcos. Essa narrativa ela é muito bem apresentada no Evangelho de Marcos. E foi a partir dessa narrativa que eu estabeleci esse tema: os condutores do impacto. Você pode ter pessoa ao lado que ou vai te conduzir para ser impactado por Deus, ou vai te afastar a cada dia mais desse impacto, ou vai neutralizar e anular o que você conseguiu essa semana. Nós não podemos terminar essa semana sem que você tenha essa consciência. O que eu e você recebemos de Deus até ontem já é suficiente para uma mudança radical. Mas eu quero te dizer hoje que aquilo que você recebeu espiritualmente ontem pode ser neutralizado a partir das pessoas que você tem andado. É bem verdade que para outras pessoas é mais complicado, porque para um amigo você pode muito bem trocar a amizade, mas para um marido, você troca marido fácil? Você troca a esposa fácil? Você troca um irmão fácil? Já é um pouco mais difícil trocar um namorado, já é um pouco mais difícil trocar o noivo. Mas eu espero que nessa noite você compreenda que a sua atitude, ela não só vai te ajudar ou te prejudicar, mas ela vai ajudar ou prejudicar quem está ao seu lado. É por isso que a salvação e a perdição de muitos filhos dar-se-ão aos pais. Você precisa ter essa consciência. E é baseado nesse texto que nós chegamos à natural conclusão que aquele paralítico só encontrou Jesus e foi curado porque ele tinha amigos que o conduziram. E nessa hora você precisa ter muita força espiritual e moral para inclusive terminar um namoro, se preciso for. Quando você está namorando, você tem que abrir os dois olhos, pesquisar tudo, porque quando você casa, você tem que fechar os dois. Só a graça de Jesus. Quem escolhe errado, termina a vida no altar. Na visão de Deus. Talvez na visão do homem, não. Tem gente que já casa com um advogado de separação acordado, né? Mas na visão de Deus, não. O casamento é algo indissolúvel. E você, jovem, precisa saber disso. Não é fácil. Edna me conhece. Eu terminei um noivado faltando 3 meses para se casar. Não é fácil. E não foi noivado comum. Foi noivado que envolveu uma instituição. Porque o meu noivado foi casamento. Aconteceu dentro do colégio interno, no conservatório, todos os professores do SALT envolvidos, o diretor-geral. Ela era secretária do diretor-geral. E faltando 3 meses, eu tive que terminar. Não foi fácil. Só para vocês terem uma ideia, e vocês sabem que essa semana eu tenho que abrir o coração e falar a verdade. Só para vocês terem uma ideia, aí o meu amigo Robson Fonseca, a gente passou praticamente quase um mês juntos, né, numa jornada aí. Ele cantando, eu pregando, por aí vai.
Aí, quando fala assim, a gente brinca com o outro: abra o seu coração. Até ameaça para eu não ser chamado de nada, eu de alguma forma tive, quando eu declarei o meu término. Eu não estou aqui querendo fazer apologia para ninguém terminar com ninguém, por favor, mas eu quero dizer uma coisa para você: se necessário for, termine. Uma família balizada, uma família... Mas eu digo para você, inclusive, ali eu descobri que questão financeira não mexe comigo. Para um estudante de teologia já tinha sido prometido carro, tinha tudo já, porque era de uma família. Mas, querido, chega um determinado momento que você tem que ter coragem para fazer o que é certo, quando você tem motivo. Eu já comecei com essa história impactante para dar coragem aos que precisam. Mas Evangelho de Marcos, capítulo 2, é a partir do verso 1 que nós lemos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Ou seja, a notícia correu logo que ele estava em casa, né? Muitos afluíram. Lembrem-se, nós que vimos anteontem, se eu não me engano, ou ontem, não me lembro, anteontem, se não me lembro mais, a parte da mulher do fluxo, né? Onde eu mostrei ali Galileia, mostrei Judeia, aquele mapa, né? Cafarnaum. Lembrem-se que a popularidade de Jesus se deu a partir de Cafarnaum, Galileia. Lembram disso? E que ele era praticamente um popstar. Então ele está vivendo esse momento aqui. Então alguém descobriu que ele estava numa casa. O contexto aqui mostra que a sua intenção não era revelar para ninguém que ele estava ali. Mas não tem jeito, o ser humano é igual em todos os tempos, né? Quando você diz para não falar, é aí que ele fala. Você quer de fato ter um segredo seguro? Não conte a ninguém. Mas se você quer ter o maior marketing de disseminação de uma notícia, diga para a primeira pessoa que é um segredo. Saiba que no outro dia já está na TV Novo Tempo, ou no jornal mais lido da sua cidade. Então diz o texto que correu a notícia que Jesus estava, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos parar aqui, porque a gente vai retomar depois. Queridos, essa história aqui coloca como protagonista, tirando Jesus, que é o procurado, não o paralítico, mas os amigos. E olha que o Evangelho de Marcos é o único evangelho que define que foram 4. Os outros dizem que foram amigos apenas, mas já Marcos diz que foram 4. E eu fico imaginando que a fé não era apenas do paralítico, ou por inferência eu diria até que a fé maior era dos 4 amigos, porque os 4 amigos é que carregaram peso, os 4 amigos é que enfrentaram a multidão. E eu tenho certeza que quando chegou lá, o paralítico deve ter olhado dizendo: olha, amigos, obrigado, vocês foram ótimos até aqui, não dá, é muita gente. E aí os amigos teriam a chance perfeita de olhar e dizer assim: é verdade, você sabe que a gente tentou, está vendo aí, olha, esse negócio, Jesus é inacessível mesmo, é muita gente, é muito populismo. Eu fico imaginando ali
um amigo infectado pelas ideias universitárias, ele dizia assim: olha, eu preferia Sócrates, porque Sócrates era muito mais acessível, ele atendia em praças públicas. Jesus vai numa casa fechada, é porque ele não quer te receber, ele não quer te curar. Você já parou para pensar? Se aquele paralítico estivesse sendo acompanhado por amigos incrédulos, talvez, queridos, eu e você pensemos que isso não nos influencia. Queridos, não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência. Você precisa apenas só ler sobre sociologia. Se a sociedade, a conviviologia não fosse marcante na mudança de uma pessoa, de uma cidade, do mundo, não existiria a ciência chamada sociologia. Não existiriam teóricos como Emile Durkheim, não haveria Peter Berg e tantos outros. Não haveria, enfim, conceitos e definições de que a sociedade é Deus. Inclusive, o conceito do suicídio como coletivo. A verdade, queridos, é que nós ou seremos influência ou seremos influenciados. O ser humano, ele não é, de maneira alguma, ele não está à parte. Se você diz que não é influenciado por ninguém, você já está sendo influenciado por alguém que disse isso. Porque a cultura, ela já nos norteia, e a cultura só é perpassada por outro. Eu gosto muito de um teólogo, de um teórico chamado Bernard Shaw. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a gente só pode se conhecer a partir do outro. E ele fala exatamente da questão da construção da criança, a construção do outro. É por isso, um dia, quando eu fiz, apenas para testar, eu antes de fazer teologia, eu tinha feito um vestibular, tinha outras propensões. Eu me lembro que eu fiz um vestibular para a UFBA, passei em Direito, seria colega do Esdras se prosseguisse. E aí eu fiz também um vestibular na Católica naquela época. E eu me lembro até hoje da redação daquele vestibular. E a redação era assim: os jovens são uma banda de propaganda de refrigerantes. É bem verdade que se utilizou da Engenheiros do Havaí, né? Mas o que dizer dessa declaração? Os jovens são uma banda de propaganda de refrigerantes. Como fazer uma redação sobre isso? A verdade, queridos, é que essa pergunta, ela é fundamental para explicar quem você é, para explicar o que você crê, para explicar por que você pensa como tem pensado, e para explicar por que você é o que você é. Com quem você anda define isso. E é interessante que nós somos impactados por conta de nossas relações. As amizades têm um efeito direto e abrangente em nossa relação com Deus. Há amigos que nos conduzem a Cristo e outros para longe dele. E quando escolhemos alguém para um andar constante e efetivo, isso pode afetar o nosso destino. Queridos, não tem para onde correr. As pessoas se tornam parecidas. Diz que moda é o seguinte, a definição de moda: é um corajoso, admirado pela maioria, que usa, tem coragem de usar, o segundo que imita, o terceiro que vai atrás, o quarto que persiste. Foi estabelecida a moda. Na verdade, queridos, a gente não pensa o que quer pensar, a gente não diz o que quer dizer, a gente, por sua vez, não se comporta como quer se comportar.
Por quê? Porque não é só uma questão de receber influência, é uma questão também de aceitação, principalmente na faixa etária jovem. Vocês sabem que nem todo mundo tem condições de manter uma opinião da minoria. Nem todo mundo. Tem pessoas que inclusive omite o que pensa e o que crê em função da opinião de todos. E nesse sentido, não há um ambiente mais hostil do que a universidade para isso. Não é verdade? E eu confesso que eu queria ter um dia só para falar sobre isso. Aí viraria um congresso universitário, né? Mas não é esse o propósito. Eu quero até convidá-los, porque quem sabe por extensão, se vocês puderem aqui, nós não somos concorrentes, somos de um povo só, mas a gente vai estar em um congresso universitário, início de setembro em Aldeota. Vou estar também em Maceió e o final de semana estar falando somente sobre isso. Como as ideias contrárias nos levam para longe de Deus. E não é só no ambiente universitário. Na verdade, os jovens são como gansos. Eles só andam juntos. E eles, na verdade, querem ser aceitos. O tênis que você compra, a roupa que você compra, a linguagem que você usa, a forma que você se comporta, porque a gente vive exatamente sobre o coletivo. E se não que nada, não tem influência não. Olha na música, queridos. Como é que um roqueiro vai se vestir ou vai para um show de rock de paletó e gravata? Não vai. Não tem como ir. Você tem que se identificar, não apenas com a letra, não apenas com o ritmo, mas sobretudo com o estilo. O meu estilo, automaticamente ele é absorvido. É por isso que agora eu começo a compreender o conselho: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você se assenta na roda dos escarnecedores, você vai ser não tem para onde correr. E aí a gente percebe que tem os seus clãs, os seus grupos, não é? Não tem como. Não tem como. A verdade, amigos, é que cada lugar não é o lugar que define o estilo, é a companhia, é o conceito, é a visão, é a perspectiva. E nesse sentido a gente começa a compreender, eu gosto muito desse sociólogo, é o Charles Colling. Sabe o que o Charles Colling ele diz? Ele diz que você não é o que você pensa que você é o que a pessoa que você mais ama, admira e respeita pensa que você é. Olha que coisa interessante. Você não é quem você pensa que você é quem a pessoa que você mais ama pensa que você é. Aí vem o papel dos pais. E agora eu me lembro do que Ellen G. White diz no livro Orientações à Criança, que a criança cresce em direção ao seu elogio. Se você, pai, diz para um filho desde pequeno que ele não presta, ele não vai prestar mesmo. Se você diz que ele não vai dar para nada, ele não vai dar para nada mesmo. Porque você é a pessoa que ele mais admira. Você é o Deus dele. Você é o ícone dele. O que você diz, palavras transformam, palavras definem. É impossível um ser humano ter a capacidade de contradizer o que o seu ídolo diz. E é por essa razão que nós temos pessoas que crescem com problemas terríveis, que a psicoterapia não resolve. E aí encontram outras pessoas e sabem, aí eu chego no namoro. E o namoro é sempre uma relação superficial. Não tem para onde correr. E o pior é que o namoro, quem namora acha que de fato conhece o outro.
e acha inclusive que ama. Essa é a pessoa. Eu já conheço ele, eu já a conheço suficientemente. Não é assim que os namorados fazem? Aquele romantismo cego. Queridos, está na hora de analisar algumas questões quando você namora. Primeira questão: o caráter do seu namorado e da sua namorada. Olha, caráter é diferente de reputação, mas o caráter define a reputação. Sabe o que acontece hoje? Todo Maracanã diz que o seu namorado é terrível, e você ouve todo o bairro dele dizendo que ele não é legal, mas para você não, todo mundo está errado. Quem está certo é o meu namorado, quem está certo é a minha namorada. Não, meu pai, de maneira nenhuma, eu vou contigo até as últimas consequências. Cuidado com essa visão cega. Está na hora de você prescrutar e analisar. É dessa análise que vai nascer o verdadeiro amor. Não faça como um indivíduo que tinha uma visão totalmente romantista, né? Segundo ponto: se esse seu namorado é temente a Deus, ou namorada é temente a Deus. Eu não estou falando aqui de religião apenas. É bem verdade, se você escolhe uma pessoa de uma outra, vai ter muitos problemas. Mas olhe se ela é temente a Deus, porque quando é temente a Deus, ela vai escolher a vontade de Deus e a igreja de Deus. Isso é muito claro. Agora, tem muita gente que pode estar na igreja de Deus, mas não é temente a Deus. E você descobre isso. Você tem como saber se no fundo, o seu coração pertence a Deus ou não. Esse é um ponto que você tem que observar, enquanto pode observar. Porque, queridos, nesse momento é um momento de análise, porque depois não melhora, piora. Depois não fortalece, enfraquece. Outro ponto importante: veja como ele ou ela, o seu namorado, trata o seu pai. Se ela, como ela trata o pai e como ele trata a mãe, é como vai te tratar. Visite de surpresa o seu namorado. Como ela age em casa é como ela vai agir. Aí você vê lá a sua namorada em pleno domingo à tarde, uma pilha de prata até o teto. E ela de braço cruzado, perna cruzada, assistindo TV, a moscaria toda ali. E ela fazendo unha. Amigo, essa é a cena de sua casa. Não adianta. E pode dobrar os pratos sujos, porque vai ser assim. Não tem para onde correr. Agora, se você dissesse que ia, os pratos estariam limpinhos. Chegue de surpresa. Analise, investigue. Olhe se ele ou ela é dada ao trabalho. A palavra de Deus é muito clara, diz assim: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Diz que um determinado indivíduo foi pedir a mão, né? Essa história de pedir a mão. E aí foi para o pai, e aí quando ele conheceu a casa da namorada, ele ficou envergonhado, porque era uma mansão. A sala da casa da namorada dava 2 casas da dele. E quando ele foi entrando, até então não há problema nisso. Ele entra no escritório do pai, o pai já para impressionar, olha para ele e diz assim: você quer casar com minha filha? Você já viu como minha filha vive? É essa a vida que você vai dar para minha filha? Ou você acha que você vai viver com ela pão e água? Aí ele disse: se ela der o pão, eu dou a água. Olha a disposição. Outra coisa, veja se ele tem sonhos. Isso é importante. Você sabe qual é a diferença do idiota, do cientista e do filósofo, né? Você conhece apontando para o sol. O filósofo vai olhar e dizer: esta é uma estrela que inspirou Sócrates, Platão e Aristóteles e faz com que idealizemos todas as nossas reflexões ideológicas. Aí o cientista vai olhar: essa é uma estrela de quinta grandeza, que o universo não seria o mesmo sem ela. E o idiota vai dizer: eu estou vendo. O que você vê? Eu estou vendo que sua unha está suja. Então é mais ou menos assim.
Queridos, se ela ou se ele não tem, não, eu não quero crescer, eu não tenho sonhos. Queridos, beleza, se você também não quer crescer academicamente, crescer no conhecimento, essa é a pessoa, mas analise isso. Essas questões têm que ser observadas. Infelizmente, a gente fica muito naquela coisa, e eu digo, a igreja adventista não tem uma estrutura que alerta os namorados antes de casar. Eu sou lar e família do campo, e às vezes se resume tudo a um curso de noivos. O indivíduo já está noivo, mas a gente precisa entender uma coisa: a minha atenção frente à pessoa que eu escolho é fundamental. Eu não tenho que ser regido pelo romance. E aí o que acontece? Eu noivo e aí eu caso. Amigo, casei, aí agora é oração. E você, meu amigo que está nesse patamar do casamento, eu quero te dizer apenas uma coisa. Você sabe que hoje a gente vive numa sociedade que o casamento é comparado a um submarino, não é? Sabiam disso? Foi feito para afundar. Diz que o casamento é uma tragédia em 2 atos, civil e religiosa. Diz que o casamento é como uma prisão. A única diferença é que você pode assistir o jogo no dia de domingo. Diz que o casamento é como um grande muro, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então essas concepções mostram que somente uma relação previamente preparada, fundamentada e planejada vai te levar a uma relação feliz. E lembrem-se, num casamento você entra com só objetivo. A união de 2 recebedores no casamento não dá certo. Casamento não é lugar de egoísmo. Se tem um lugar em que o perfeccionismo tem que ser extinguido, mesmo que você não queira, é no casamento. Se tem um lugar em que o egoísmo é colocado de lado, é no casamento. Se tem um lugar em que você não tem que esperar receber, e sim sempre dar, sem esperar receber, é no casamento. O segredo de um casamento feliz, há quem diga que continue segredo, né? Mas o segredo de um casamento feliz não continua em segredo. O segredo de um casamento feliz se dá na união de 2 doadores. E sabem, você só será e terá amor incondicional se você tiver Cristo no seu coração. A presença de Deus na vida. Hoje nós estamos vivendo uma fase em que culto familiar é um hábito em extinção. Praticamente não tem. Perguntaram à filha do saudoso dormiu no Senhor, evangelista Billy Graham. Perguntaram para ela na CNN, onde estava Deus? 11 de setembro, quando as 2 torres no World Trade Center foram abaladas, afetadas. E sabe o que ela respondeu? Deus estava onde nós o colocamos todos os dias, fora de nossas vidas, fora de nossos lares, fora de do nosso trabalho. Quando nós não buscamos a Deus, Deus tem que estar presente no nosso lar, queridos. E isso é um exercício que dói, não é fácil. O que eu estou dizendo aqui não é fácil. Eu estou dizendo para mim, se para você é fácil, glória a Deus, mas para mim não é fácil fazer o culto de manhã e de tarde. Para mim não é fácil ter a minha devoção individual, orar com a minha esposa e orar com meus filhos. Não é fácil. Eu estou dizendo isso aqui, não é fácil. Às vezes eu tenho que esmurrar o meu corpo. Quando vai dando 5h30, 5:45, a lei lá em casa é essa: o pôr do sol vai dando, eu estou longe, estou viajando, meus filhos já sabem. Hoje, graças a Deus, meus filhos já têm o hábito. Onde estão, param e oram. E aí bota lá, já bota no YouTube a música que gosta, e já vai, canta, tem que cantar pelo menos uma música e orar. Queridos, isso não é uma questão de opção, isso é uma questão de necessidade.
Eu quero dizer que o prazo de nossa vida como cristão é de 24 horas. Quando você busca a Deus, você está cercando. Diz a serva do Senhor que você coloca uma cerca sobre os seus filhos, uma cerca protetora. E não somente isso, a partir do momento que você ora no fim da tarde, é o momento em que o céu está congestionado, porque os anjos voltam. O anjo relator volta. E é o momento em que eu tenho que pedir ao Senhor força para um novo dia, porque pela palavra de Deus, um dia não se dá na parte clara, se dá na parte escura. Hoje a gente vive uma realidade que as famílias estão malmente apenas no pôr do sol. Na verdade não é pôr do sol, pôr da lua da sexta-feira do sábado. Então nós temos que resgatar isso em nosso lar. Se nós fomos impactados esta semana, você não pode pensar só em você. E eu quero falar agora para os homens que gostam de ser líderes, né? Eu sou o líder do lar, sou eu quem mando, sou eu quem digo, sou eu quem falo. Eu quero te dizer em nome de Jesus uma coisa: você tem que ser líder no amor, líder no exemplo, líder na liderança, líder no seu lar espiritualmente. É nesse sentido que a gente começa a perceber a influência das pessoas e das relações. É por isso que quando, queridos, aconteceu essa situação, diz o texto, voltando a ele, quando no verso 4, os amigos não viram a dificuldade para levá-los a Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas que verdadeiramente te amam não vai ver dificuldade para você obedecer, vai sempre te incentivar. Se você está com um marido que não te incentiva, é bem verdade que se você está vivendo um jugo desigual, Deus tenha misericórdia, continue orando por ele para um milagre realizar. Mas infelizmente, sabe qual é o grande problema? É que a gente tem casais que são religiosos, estão na igreja, mas são julgos desiguais, porque o nível espiritual de um não é igual ao do outro. O problema é que quando vem a primeira dificuldade, em vez de você conduzir e carregar o paralítico para o telhado na época de Cristo era feito troncos de árvores e cobertos de ramos. Era uma dificuldade tremenda. Eles não viram a dificuldade, subiram, desceram. Imagine eles abrindo o telhado, e Cristo estava falando numa casa cheia, e de repente desce aquele paralítico. E é interessante que no verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Queridos, eu quero dizer que a fé é para ser vista. A fé não é algo introspectivo. A fé tem que ser vista, vista na sua atitude, vista no seu testemunho, vista na sua roupa, vista nas suas escolhas, visto nas suas palavras. A fé tem que ser vista. A fé não é algo que fica guardada no guarda-roupa e quando eu vou para a igreja eu tiro e trago, não. É isso que o mundo tem, os fiéis. Eu não gosto dessa expressão, os fiéis estão reunidos. Dá a ideia de que só é fiel quando está ali. Não. A nossa fé tem que ser vista. Tem que ser vista na minha família, tem que ser vista nos meus amigos, tem que ser vista no meu namoro, a partir daquilo que Deus deseja. E você sabe que tem algumas coisas que a gente já considera obsoleta, né? Deus pede que você se reserve puro um para o outro, para o casamento. E tem muita gente que já considerou, queridos, isso daí como uma prática da avó, uma prática retrógrada. Não, isso daí é coisa da igreja. Queridos, isso é coisa de Deus. Traumas são trazidos. E olha, uma pesquisa muito clara diz que geralmente quem não obedece essa orientação no namoro, geralmente é dado a traição no casamento, porque são vulneráveis.
essa é a verdade. Então diz o texto aí: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante o que Cristo diz para esse paralítico. Ora, aquele paralítico vai para ser curado da paralisia, mas a sua maior dor não é a paralisia. A sua maior dor era o ensino errado dos essênios, que era o ensino do karma. E sabe o que o karma dizia? Dizia que ele nasceu assim, paralítico, ou se tornou paralítico por causa do pecado dos seus pais. Queridos, o pior tipo de pecado é a rejeição. O que mais nos dói é a rejeição. O que mais nos dói é a incredulidade, é não ter a quem recorrer. E Jesus Cristo, ele vai no âmago da questão e diz: filho, eu quero te dizer que você está perdoado. Filho, eu quero te dizer que você está absolvido da culpa dos seus pais. Implicitamente é o que Cristo está querendo dizer. Eu quero dizer que nessa noite também Ele está te dizendo a mesma coisa. Se você cresceu ouvindo que você não presta, se você ouve do seu marido ou da sua esposa que você é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, eu quero te dizer, queridos, não ouça essa voz. Porque se as pessoas que estão com você, se elas não te edificam, elas não são companhia de Deus. E eu vou falar uma coisa que pode ser muito radical para você que vai me ouvir. Há situações, queridos, que muita gente vai se perder ou perder o céu porque preferiu ficar agarrado ou preferiu um casamento errado. Não esqueçam disso. Se você está com alguém que talvez não está aqui, você tem que redobrar as orações por ele, é bem verdade, suportar a carga. É o que disse Paulo, que o marido incrédulo é santificado pela esposa crente ou esposo crente, é bem verdade, mas não é fácil. Eu quero dizer que Deus sabe que é uma barra imensa para você, você que vive essa situação. Mas para aqueles que estão aqui, eu quero te dizer que há aqueles que estão dificultando a salvação da sua esposa, ou vice-versa. Está na hora de vocês acordarem, de nós acordarmos e entendermos que a pessoa que está do nosso lado é a pessoa que nós devemos também ajudar a ir para o céu. E com isso, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você casa com alguém, você está apostando a sua reputação para aquela pessoa. Você tem que pagar os erros dela, muitas vezes. Quando ela erra e te traz opróbrio, tem momentos em que você tem que buscar ao Senhor força para que ela encontre perdão, restauração, porque se você em algum momento ou nesse momento abandonar, tenha certeza, aquela pessoa vai estar de alguma forma perdida, porque não vai ter força para se reerguer. Há muitos momentos em que a gente tem que levar a carga, literalmente, do outro. Eu vejo casais que maridos têm levado cargas tremendas e esposas também têm levado cargas tremendas. E os filhos são fruto desse relacionamento, não tem para onde correr. E aí vem a crítica, e a crítica vem evidentemente dos fariseus. E essa crítica dá para ver aqui, ó. Os fariseus olham e depois de ouvirem, como pode perdoar pecados se Ele é Deus? E aí Cristo fala algo sensacional no verso 8: e percebendo logo o seu espírito que eles arrazoavam. Arrazoar aqui é pensar. Eles estavam pensando. Então Jesus pergunta no verso 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Queridos, isso é maravilhoso para mim. E eu vou dizer por quê.
Porque às vezes quando a gente se aproxima de Jesus, a gente espera sempre a bênção física, a gente espera as benesses, a gente espera as vantagens e a recompensa exteriores. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo que você pede para Deus, Ele te dá visando a sua salvação. Agora você vai entender uma coisa: aquela bênção material que você está pedindo e você não recebe, talvez o que você está pedindo pode colidir com a sua salvação. Eu conheço pessoas, inclusive, que dizem o seguinte: se eu tiver dinheiro, eu vou ter 5 mulheres. Se eu tiver dinheiro, há pessoas que o dinheiro na vida é maldição. Não é todo mundo que tem o dom da prosperidade, porque a maioria das pessoas que recebem abandonam a Deus e aos outros. Às vezes, sabe o que acontece com a gente? Acontece exatamente o que aconteceu comigo. Minha filha tinha 3 anos, na cozinha tinha uma faca enorme brilhando e ela chorava pedindo a faca. Era um brinquedo novo. Eu quero dizer que a gente está pedindo faca para Deus. Às vezes você está pedindo aquele carro, você está pedindo aquele emprego, está pedindo aquela situação. Queridos, se você está recebendo um não, na eternidade você vai compreender e vai agradecer que se você tivesse recebido, você não teria estrutura para receber. Porque o que importa para Deus é o perdão dos seus pecados, é a sua restauração, é a minha restauração, é a mudança do meu coração. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto e me ama tanto, que Ele não me quer, Ele não te quer apenas por 80 anos, 90 e 100. Hoje chegar a 100 anos é fantástico, né? 105, fantástico. 110, 115, não existe. A nossa vida está em torno exatamente disso. Você já percebeu que é muito curto? É como o vento que passa. São 8 décadas apenas para você viver com uma certa qualidade de vida. Eu sempre costumo dizer que a vida se resume em 3 R's: romantismo, porque a gente sempre tem uma visão romântica da vida. O segundo R é realismo. E o terceiro é reumatismo. Não tem para onde correr. Você pode ser vegetariano, pode fazer exercício, faça o que quiser, você vai retardar, mas o reumatismo chega. Bênção material não é a prioridade de Deus. Bênção e cura física não é a prioridade de Deus. É o que Ele diz aqui. É muito fácil Deus te tornar rico. É muito fácil Deus curar o seu problema, a sua doença. É muito fácil. Mas o que Deus quer fazer hoje, queridos, por mim e por você, é a cura do nosso coração. Ele quer tirar esse egoísmo entranhado. Ele quer tirar esse desejo de fazer as coisas sempre erradas, inclinação. Ele não vai tirar a inclinação para o mal, porque a gente vai ficar até a volta de Cristo, mas Ele vai te dar forças para você abater a natureza pecaminosa. Ele quer te fazer mais solícito. Ele quer que você vença a avareza. Ele quer que você seja liberal. Ele quer que você seja perdoador. Ele quer transformar a sua vida. Essa é a prioridade de Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí você vai perceber uma coisa: quando eu sou transformado dessa maneira, as minhas relações melhoram. Eu vou ter força para saber com quem eu ando. Eu vou me tornar um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um filho compreensivo. Porque a partir do momento que eu mudar, a minha família muda. As minhas relações se transformam. Eu quero fazer um apelo especial para você.
eu tenho certeza que você está dizendo no fundo do seu coração: Senhor, essa mensagem foi para mim. O Senhor está falando para mim. Você pai, você marido. Você já parou para perceber que a gente exerce vários papéis na nossa vida? É ou não é? Você é namorado, você é amigo, você é pai, você é mãe, você é esposa, avó, não é? Eu quero dizer que quando Cristo transforma o seu coração, você vai ser diferente na ação de todos os seus papéis. E está na hora de você entender que você precisa mudar o seu comportamento em casa, no trabalho, no lar e em todo lugar que você está. Você está disposto a dizer ao Senhor: Pai, eu quero essa mudança. Me dá força para começar a levar a sério as pessoas que estão do meu lado, porque elas ou me levarão para perto de Ti ou para longe de Ti. A partir do momento que você aceitar, você está preparado para amanhã. Amanhã, queridos, será o nosso penúltimo dia, e nós vamos falar sobre algo muito forte. A gente vai falar que sinceridade não é suficiente, porque sinceridade na direção errada pode ser terrível. E amanhã eu vou contar uma história e vou provar que o terrorismo me ajudou, em pleno aeroporto de Guarulhos. E eu vou explicar como amanhã. Só me lembre para eu não esquecer, porque são tantas histórias. Me lembra, tá, pastor? Lembra da história. Ela é sensacional, mudou a minha vida. E você é um exemplo típico de que o zelo sem conhecimento gera fanatismo. Então você não pode sair dessa semana sendo sincero na direção errada. Você tem que ser sincero na direção certa, para que Cristo realize esse milagre na sua vida. Ao ouvirmos a última música, eu quero te convidar. Só que o meu apelo agora vai ser diferente, tá? Eu quero te convidar para que você não venha sozinho hoje. Eu quero que você venha com seu namorado, sua namorada, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, uma pessoa que mais próxima a você que está presente. Eu quero que você abrace essa pessoa e diga assim: eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero ir com você. Para isso eu quero te ajudar em tudo, quero ser ajudado, porque eu quero ser conduzido pelo Senhor e por você. Se você tem esse desejo, se você não tem amigo, não tem pai, não tem irmão, mas não tem pai, não tem irmão, não tem namorado, não tem noivo, está acabado, não, brincadeira. Chama o seu amigo ou alguém que você estima e venha. Mas o apelo de hoje, eu não quero que você venha sozinho. Mas se você estiver mesmo sozinho, venha, trazendo simbolicamente a pessoa que você ama ao altar, porque Deus quer te abraçar no coletivo. Ele quer abençoar as nossas relações. A partir de agora é com você. O Senhor te convida, o Senhor nos convida para esse momento. E se você quer desistir de sua namorada agora, não faça isso agora. Venha com ela depois. Asas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando
encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, castelo forte, minha rocha eterna. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. O meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, castelo forte, minha rocha eterna. Amado Deus, nós entendemos e reconhecemos que ninguém vive sozinho, ninguém vence sozinho, ninguém conquista sozinho. Alguém que alcança um determinado resultado na vida, por trás desse resultado há muitas pessoas, família, professores, amigos. E nós vivemos num mundo assim, em que as nossas relações, elas são necessárias para a vida. Nós só falamos, só nos comunicamos porque temos relações. Nós queremos, Senhor, neste momento entregar os nossos relacionamentos a Ti.
E essa pessoa ou essas pessoas que estão aqui do nosso lado, elas representam o que de mais próximo nós temos aqui. Que tu possas abençoar cada família que aqui está, cada namorado, cada namorada, cada casal, cada amigo. Abençoe também a minha família que está em Salvador desde domingo. Que a tua graça, Senhor, de maneira muito especial, possa nos alcançar. Estamos prontos para uma celebração amanhã espiritual. Nós não nos cansamos de revelar a nossa gratidão a Ti, mas não queremos que seja uma gratidão vazia, uma gratidão de palavras, uma gratidão de declaração. A nossa gratidão tem que ser em atitude, tem que ser no comportamento mudado, numa vida transformada, numa oferta entregue, no princípio obedecido. É por isso que aquela mulher, ela gastou tudo que tinha e investiu naquele perfume. Nós também queremos, Senhor, fazer isso, viver isso. Queremos ser mais fiéis na nossa vida como um todo. E isso envolve, em relação ao princípio do sábado, envolve oferta, dízimos, envolve o ser completo. Leva-nos agora em paz para os nossos lares e prepara-nos para amanhã. Nós poderíamos faltar qualquer dia, como disse o teu servo, o pastor Erivonaldo, mas o dia para faltar seria hoje, e os que passaram amanhã e depois de amanhã serão o apogeu desse maravilhoso momento que temos vivido. Em nome de Jesus, amém.